E nesse vídeo eu vou falar para vocês um pouco sobre fundos imobiliários e mostrar para vocês 5 motivos para vocês começarem a investir nesse tipo de produto, tá? Então fica comigo até o final se você está procurando por mais informações sobre fundos imobiliários, eu tenho certeza que vai te ajudar demais. Fala galera, beleza? Alexandre aqui, sejam muito bem-vindos ao canal Crypto News. E como eu disse no começo do vídeo, eu vou trazer muitas informações aqui sobre fundos imobiliários, tá? Então é um tipo de ativo que eu particularmente gosto bastante, tá? E vou trazer para vocês aqui 5 motivos para vocês também considerarem investir nesse tipo de produto, tá? Tem diversas vantagens aí e é um tipo de conteúdo que eu vou começar a trazer aqui com mais frequência no canal, tá? Então se você já acompanha aqui o canal, tá gostando dos conteúdos, já não esquece de deixar o like nesse vídeo. Se você caiu de paraquedas aqui pesquisando, né, por informações sobre fundos imobiliários, aqui é o canal Crypto News, tá? A gente fala muito sobre o mundo das criptomoedas e NFTs, tá? E vamos começar a falar muito também sobre esse mercado que é dos fundos imobiliários, tá? Então já se inscreve aí no canal e ativa o sininho para não perder nenhum tipo de informação, seja relacionado ao mundo das criptomoedas ou também de fundos imobiliários, tá? Então, nessa ideia justamente de a gente sempre diversificar nossa carteira e nossos investimentos, tá? Então, trazendo aí para vocês esses 5 motivos aí que você deve considerar começar a investir, ou pelo menos estudar um pouco mais sobre o mundo desses fundos imobiliários, tá? É justamente a diversificação, tá? Então, o primeiro ponto é a diversificação. Um dos principais motivos aí para você investir em fundos imobiliários, obviamente, aquela questão básica, né, de você não colocar todo o seu investimento em apenas um tipo de investimento, tá? Seja poupança, seja criptomoedas ou até mesmo fundos imobiliários, tá? É importante que você diversifique sua carteira e seus tipos de investimento, tá? E os fundos imobiliários têm uma particularidade muito interessante que são fundos, tá? O fundo imobiliário nada mais é do que um fundo que gerencia um grupo, tá, de imóveis, sejam eles, podem ser, por exemplo, tá, um grupo de shopping center ou um grupo de galpões logísticos, tá? Então tem diversos tipos de fundos imobiliários, né, de segmentos diferentes de fundos imobiliários. Eu vou trazer aqui mais conteúdos mais para frente falando sobre isso, né, sobre essas diferenças. Então isso é muito legal, porque investindo em um fundo, você nesse mesmo fundo você está investindo, né, em diversos ativos diferentes, tá? Um fundo imobiliário, por exemplo, pode ter aí 10 shopping centers, tá? Então é um ativo que já tem uma diversificação natural, tá? Então isso já é muito bacana e reduz demais o risco do seu investimento, tá? Então, além de você diversificar em um produto novo, né, que é o fundo imobiliário, o próprio fundo já é diversificado, tá? E o segundo ponto já é ligado a esse, tá? Ele já é diversificado e o segundo motivo é a questão da gestão profissional desse fundo, tá? Esse fundo ele é gerido normalmente por grandes empresas, tá? Por exemplo, aí tem diversos fundos que são geridos pela XP Investimentos, tá? Só um exemplo. Então é uma gestão feita profissionalmente por profissionais, né, obviamente especializados no ramo imobiliário, que estão sempre pensando em novos ativos, em adquirir novos ativos, em fazer melhorias nos seus ativos, tá? Então, isso também já é uma questão que vai fazer com que seu risco, né, investindo em um grande fundo imobiliário, se reduza bastante, tá? Essa gestão profissional dos ativos, tá? Então, já tem essa questão da diversificação e também a gestão que é feita profissional, sempre pensando na melhoria do grupo, tá? E melhorando o grupo, né? Melhorando os ativos que fazem parte daquele grupo, obviamente vai ser melhor para todo mundo, não só para a gestora, mas também para todos os cotistas, né? Que comprarem as cotas dos fundos imobiliários, tá? O terceiro ponto que eu quero trazer para vocês, o terceiro motivo, tá? É a questão do baixo investimento inicial, tá? Só para vocês terem uma ideia, tem fundos imobiliários, tá? Por exemplo, esse daqui que eu vou deixar aqui em cima, que é o MXRP,
RF11, tá? Ele está custando aí pouco mais de R$ 10 uma cota, tá? E com apenas uma cota você já consegue investir nesse fundo imobiliário, tá? Então você se torna um sócio, né? Um cotista já desse fundo imobiliário, o que é muito bacana, tá? Diferente aí de ações, por exemplo, que você tem uma quantidade mínima de 100 ações para começar a investir. Nos fundos imobiliários você pode começar a investir com apenas uma cota, tá? Então, um pouco mais de R$ 10 aí, você já consegue fazer parte de um grande fundo imobiliário e já consegue receber aí todas as vantagens aí que esse fundo te oferece, tá? Então, isso é muito legal, tá? É muito legal a facilidade, né? Um tipo de investimento que é aberto a todos os tipos, literalmente, de investidores, tá? Quem não tem aí R$ 10 para investir, tá? Com apenas R$ 10 você já consegue começar a investir em fundos imobiliários e isso é muito bacana, tá? E o quarto ponto, né, positivo que eu trago aqui para vocês é a questão da rentabilidade, tá? Como fundos imobiliários são ligados maioritariamente, né, como eu disse, tem diversos tipos de fundos imobiliários, né? Tem fundos imobiliários, por exemplo, de tijolo, que são fundos realmente de prédios físicos, né? Então pode ser um prédio comercial, pode ser shopping center, como eu comentei, pode ser um galpão logístico, tá? Mas são prédios realmente de tijolo, tá? Você pode ir lá, você pode conferir os endereços e você vai ver aqueles endereços, tá? E a questão da rentabilidade, tá? Por exemplo, eu dei o exemplo desse fundo imobiliário que custa R$ 10, ele é baseado no valor patrimonial do fundo, tá? Então, à medida que esses ativos se valorizam, né, que é uma grande tendência aí do mercado imobiliário, né, os prédios, os imóveis, né, de maneira geral, se valorizarem, né, com diversos índices aí que fazem com que eles se valorizem, a sua cota, né, o fundo vai se valorizar. Então você pode comprar essa cota, por exemplo, a R$ 10 e daqui 1, 2, 3 anos essa cota está valendo aí 20, R$ 30, tá? Então você tem essa possibilidade de valorização da própria cota, tá? Então isso é muito interessante e justamente com um risco, né, muito reduzido, porque é muito diferente se a gente for comparar e você investir em uma ação da Petrobras ou de qualquer outra empresa aí que está listada na bolsa e a qualquer momento quebra, alguma coisa assim, tá? Nos imóveis é muito difícil, tá? Aquele prédio comercial na Faria Lima, por exemplo, que é super requisitado, aquele shopping center da Paulista, por exemplo, que também é super requisitado, é muito difícil desses ativos se desvalorizarem, tá? Pelo contrário, esses ativos tendem a se valorizar cada vez mais, tá? Então isso é uma grande vantagem dos fundos imobiliários, tá? E a quinta vantagem, não menos importante, tá? Eu acredito que seja até uma das mais importantes aí que os investidores que começam a pesquisar aí sobre fundos imobiliários mais pensam é a questão dos dividendos, tá? Então, o quinto motivo, tá, para você considerar investir em fundos imobiliários é a questão dos dividendos, tá? Como eu disse para vocês, dando o mesmo exemplo, tá? Você investe em um fundo imobiliário de shopping center, tá? Um shopping center, ele tem diversas lojas que recebem aluguéis, tá? Então, todos os meses esse shopping recebe esses aluguéis e esses aluguéis, tá? Os valores desses aluguéis, eles são distribuídos todos os meses para os cotistas, tá? Então, só para vocês terem uma ideia, eu vou dar o mesmo exemplo do fundo que eu mostrei para vocês, o MXRF11, tá? Ele está custando nesse momento aí pouco mais de R$ 10 cada cota, tá? Então, por R$ 10 você compra uma cota, todos os meses você vai receber uma porcentagem, né, de todos os aluguéis, de todos os ativos, de todo o lucro que esses ativos, né, imóveis gerarem, tá? Então, por exemplo, essa cota de pouco mais de R$ 10, ela vai te gerar aí cada cota uma média, tá, de dividendos aí na média de 10 centavos por cota, tá? Obviamente que isso vai variar de acordo com os fundos de imobiliários, o tipo do fundo, tá? Então tem fundos imobiliários que pagam até mais dividendos, tá? Esse, por exemplo, está pagando aí, em média 1% ao mês, tá? E o que é legal, além de você ter esse rendimento, né, todos os meses, os dividendos, né, que é como se fosse um aluguel. A gente está falando aqui de um investimento de R$ 10
que você pode começar a fazer e começar literalmente a receber aluguéis, tá? Obviamente proporcional ao valor que você está investindo, tá? Então você investe R$10, você vai receber aí em média, né, por volta de 10 centavos, tá? Então, quanto mais você investir, quanto mais cotas você tiver, mais dividendos, né, mais aluguéis aí entre aspas, você vai receber desses fundos imobiliários, tá? E uma grande vantagem disso é que os dividendos eles não são tributados aí pelo imposto de renda, tá? Então isso acaba aí atraindo muitos investidores, tá? Então esse é um ponto, até um ponto bônus aí, que eu trago até como sexto ponto aí de vantagem para vocês, que é justamente não ser tributado aí, né? Os dividendos não serem tributados pelo imposto de renda, tá? Então isso é uma grande vantagem também, tá? Então, como eu disse para vocês, né? 5 motivos aí bem interessantes, tá? Bem plausíveis aí para vocês começarem a considerar investir aí nesse mundo aí dos fundos imobiliários, que assim, é relativamente mais seguro, né, do que ações. Obviamente que você precisa estudar o fundo, né, que você está entrando, conhecer os ativos. Então eu vou trazer, né, vou até criar uma playlist aqui no canal, fazer uma série só sobre fundos imobiliários, mostrando para vocês como pesquisar, né, quais os melhores fundos aí, como a gente faz para identificar as melhores oportunidades de fundos imobiliários, tá? Então, se você está procurando por conteúdo de qualidade sobre fundos imobiliários também, obviamente, além de criptomoedas e NFTs, né, que a gente continua trazendo, já não esquece de dar o like aqui nesse vídeo, se inscreve aqui no canal. Se você ainda não foi inscrito, né, se você caiu de paraquedas aqui pesquisando sobre fundos imobiliários, se inscreve aí, eu tenho certeza que você não vai se arrepender e vai receber muito conteúdo de qualidade, tá? Então acompanhe aí que eu vou trazer mais conteúdo sobre fundos imobiliários. Deixem nos comentários também o que vocês querem, tá? Que tipo de conteúdo que vocês querem que eu traga relacionado, tá? Também aos fundos imobiliários. O que vocês querem? Os melhores fundos imobiliários que pagam mais dividendos, quais fundos imobiliários estão baratos, né, que podem se valorizar mais. Então tem muito conteúdo de qualidade para trazer para vocês. E eu tenho certeza que vocês vão gostar, beleza? Então é isso. Aqui é o Alexandre, canal Crypto News. Espero que tenham gostado desse vídeo, né? Espero que tenham, que vocês maratonem aí o canal também. Você que não conhecia o canal, dá uma olhada aí também. Você vai conhecer, vai receber muito conteúdo também relacionado a criptomoedas e também vai de encontro ao que a gente sempre fala, né, da questão da diversificação, de não investir apenas em um tipo de investimento, tá? Então isso também é muito importante, beleza? Então é isso, espero que tenham gostado, espero ver vocês aqui no próximo vídeo, tá? Seja de criptomoeda ou de fundos imobiliários e valeu!